Começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI. E uma das coisas que nós sempre pensamos e falamos é em relação ao tempo da oração. E a gente pergunta, conversa, é preciso ter esse tempo, é preciso ter aquele tempo. Mas é isso que a gente vai conversar e vai rezar nesse programa de hoje. Quando a gente fala do tempo, uma das coisas que a gente aprende lá no início, eu falo a partir do seminário, né? Claro que depois a gente atualiza isso para a nossa vida como sacerdote. Porque no seminário você sempre tem algumas regras que você deve obedecer, e a partir dessas regras você vai viver comunitariamente, vai viver a sua vida de oração e assim por diante. E uma das regras que nós temos, e a gente traz isso depois para o tempo de sacerdócio, e que isso vale para qualquer pessoa, né? Qualquer leigo, qualquer pessoa em qualquer situação, é como que você consegue dinamizar o seu tempo e priorizar o seu tempo. Então, uma das regras, como eu disse, no seminário é essa. Qual é o tempo que a gente deixa, mas que você dispensa para a oração? Quando se trata da oração comunitária, existem algumas regras e alguns pontos que precisam ser preservados e obedecidos. A oração de manhã, a oração antes do almoço, a oração da tarde, as vésperas e depois a oração da noite. Regra. Vida pessoal de oração. Como que você aproveita o seu tempo, e é o que a gente aprende lá e leva para a vida toda, como que você aproveita o seu tempo e exercita esse tempo que você tira para a oração. Se eu tiro meia hora, o que você vai fazer em meia hora no seu tempo de oração? Rezar 2/3? 1/3? Vai rezar um salmo? Independe de como isso aconteça. Não é o que você reza nesse tempo que você tira para a sua oração, mas como você qualifica esse tempo. Então, se eu tenho 10 minutos e para mim nesses 10 minutos eu vou produzir mais, se eu faço uma oração espontânea, ou de silêncio, ou de adoração, ou de contemplação, não importa, mas é preservar o tempo e qualificar esse tempo. É o que a gente aprende desde o início quando você entra no seminário. E, por incrível que pareça, é isso que mantém a nossa vida depois como padre, porque essa regra básica, que se tornou um hábito lá nos 8, 9, 10 anos de formação, você traz isso para a sua vida comum depois, quando você não tem mais o seminário. Se isso se aplica a nós como padres, aplica-se também a você como leigo. Ou seja, no mesmo tempo que você tem, das 6 da manhã até a meia-noite, é o mesmo tempo que eu tenho. Agora, vamos qualificar esse tempo. Então, hoje, na sua oração, seria muito importante que você pensasse nisso. Nós temos aqui, por exemplo, 4 minutos de oração, de reflexão. Nesses 4 minutos, quando você ouve e assiste, você nesse momento está qualificando o seu tempo de oração. Dizendo assim, olha, é pouco? Pode parecer, mas qualificando isso torna-se ao longo do seu dia como se ao longo de todo o tempo você fosse se lembrando daquilo que você rezou. Por isso entram os propósitos, a nossa maneira de nos colocar diante de Deus e assim por diante. Então vamos pensar nisso hoje, que a partir de agora procure qualificar e aproveitar de fato o tempo que você separa e tira para você rezar e se colocar diante de Deus. Isso é importantíssimo. Volto a insistir. Nesses 10 minutos, 5 minutos, meia hora, não importa o que e como vai acontecer a sua oração. O importante é que você qualifique isso. Então, se você quer rezar um terço, se você quer fazer uma oração espontânea, é só você se organizar para isso. Ler a palavra de Deus do dia, é só você se organizar. Faça isso. Pelo menos tente organizar o seu tempo para que a sua oração seja um pouco mais qualificada. Receba a bênção de Deus para você, para toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.